Hoje é 10 de fevereiro de 2026 e, nossa, o mercado global parece que está andando numa corda bamba. Totalmente. De um lado, você tem um otimismo quase eufórico vindo do Japão. E do outro, uma cautela gigante na Europa e todo mundo de olho nos Estados Unidos, né? Exato. A expectativa é toda para tarde. A nossa missão aqui hoje é tentar desenrolar esse novelo todo. A gente tem um relatório de mercado bem denso, algumas notícias quentes, e vamos tentar entender como tudo isso se conecta. E como afeta o Brasil, principalmente. Exato. Como a nova política japonesa, essa briga por minerais entre China e EU, e, claro, a nossa eterna questão fiscal. Como tudo isso vira estratégia para quem opera índice e dólar aqui. É um quebra-cabeça complexo. Ok, então. Vamos analisar isso. Acho que a gente tem que começar pelo Japão, porque o que aconteceu por lá foi impressionante. Foi um gatilho, né? Total. A eleição da Sanae Takaichi, no dia 8, parece que, sei lá, ligou um foguete na bolsa. E que foguete! O índice Nikkei disparou mais de 5,7%, bateu um recorde histórico. Mais de 57 mil pontos. É muita coisa. E tudo por causa da promessa da tal Takaichinomics, né? Gastar mais, imprimir mais dinheiro. Exato. Mas o fascinante aqui é que isso vai muito além do Japão. O que a eleição dela sinalizou para o mundo foi: a era do dinheiro praticamente de graça por lá vai continuar e com força total. Ah, então o iene continua fraco. Exato. Testando 157,76 por dólar. Isso cria um tsunami de dinheiro procurando um lugar para render mais. E aí entra o Brasil na história. Aí o Brasil, com os nossos juros altos, fica bem na rota desse dinheiro. É o famoso carry trade, certo? O investidor pega dinheiro emprestado a custo quase zero no Japão e aplica aqui para ganhar com a nossa Selic de 15%. Exato. Exatamente isso. Mas esse tipo de dinheiro não é aquele capital super volátil, o tal do dinheiro quente que pode ir embora ao primeiro sinal de problema. É a faca de dois gumes clássica. No curto prazo ajuda muito. Ajuda a financiar nossa dívida, segura o dólar, impulsiona a bolsa. Mas nos torna reféns do humor global. Se a aversão ao risco aumenta lá fora, esse capital é o primeiro a fugir, sem pedir licença. Entendi. É uma fonte de liquidez, mas também de instabilidade. Exatamente. E é impressionante porque parece que essa festa toda do Japão não atravessou o mundo, porque o clima na Europa é completamente diferente, né? Completamente. Lá, o sentimento é de compasso de espera. Os principais índices, Stock 50, 60, estão praticamente de lado. Mas por quê? O mercado está quebrado por dentro, sabe? De um lado você tem ações de luxo, como a Kering, subindo mais de 8%, a Philips saltando 10% com resultado bom. Nossa. Mas aí, do outro lado, gigantes de energia como a BP caem 4% porque suspenderam a recompra de ações. Ninguém está apostando todas as fichas numa direção só. Eles estão esperando alguma coisa, então. Estão todos olhando para o mesmo lugar, os Estados Unidos. Mais tarde saem dados cruciais de vendas no varejo e de inflação por lá. Ah, claro. O rendimento do título de 10 anos do Tesouro Americano, que é a grande referência de custo do dinheiro no planeta, até deu uma leve recuada para 4,19%. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo para onde a inflação americana vai. Então a Europa prefere ficar no ponto morto esperando o sinal de Washington? Exato. Esperando o sinal verde ou vermelho. E mesmo com o VIX, o índice do medo, relativamente baixo em 17,76, o relatório usa um termo bem dramático, Seiasopocalypse, parece nome de filme. Chama atenção, né? Por que especificamente as empresas de software, as SaaS, são tão sensíveis a essa questão dos juros? Ótima pergunta. É porque o valor dessas empresas está quase todo no futuro. O mercado paga hoje por lucros que elas prometem entregar daqui a 5, 10 anos. Entendi. E quando os juros sobem, a matemática financeira é cruel. Esse dinheiro do futuro vale muito menos hoje. Então o preço da ação desaba. Por isso, mesmo com o mercado parecendo calmo na superfície, existe um pânico silencioso nesse setor, que depende de juro baixo. É a calma aparente que esconde uma fragilidade enorme. Perfeito. E essa corda bamba fica ainda mais clara quando a gente sai da economia e entra na geopolítica. A briga entre Estados Unidos e China agora tem um novo campo de batalha, né? Os minerais críticos. Aqui que fica muito interessante. Fica mesmo. É um novo tabuleiro do xadrez global. E a China tem uma posição dominante que chega a ser assustadora. Eles controlam cerca de 70% da produção mundial de terras raras. 70%? E, o que é mais importante, quase 90% do refino. Isso significa que mesmo que outro país encontre o minério, provavelmente vai ter que mandar para a China para processar. Então eles controlam a mina e a fábrica. É o ciclo completo. Exatamente. E eles estão usando isso como arma. Em resposta às tarifas americanas, Pequim começou a controlar a exportação desses materiais. E o resultado prático disso? O resultado prático é que a produção de tudo que é moderno, de iPhones a caças F-35, passando por carro elétrico, fica ameaçada no Ocidente. Eu li no relatório sobre a contraofensiva americana, a tal Pax Sírica. O nome é forte. É um nome forte para uma ideia forte.
É a tentativa de criar uma OPEP dos minerais críticos, só que liderada pelos Estados Unidos. Como assim? A ideia é juntar mais de 50 países aliados para criar cadeias de suprimentos que não passem pela China. Eles falam em criar estoques estratégicos, coordenar investimentos, até estabelecer preços mínimos para lítio, cobalto. É redesenhar o mapa global do fornecimento de matéria-prima. Exatamente. Da matéria-prima essencial para a economia do século XXI. E o Brasil, no meio desse fogo cruzado, o que a gente é? Potencial vencedor-perdedor? Os dois ao mesmo tempo. É a nossa clássica posição de faca de dois gumes. Típico, né? Por um lado, somos um dos países com as maiores reservas de vários desses minerais. Se a Paxílica decolar, o Brasil pode se tornar um fornecedor estratégico para o Ocidente e atrair muito investimento. Certo. Por outro lado, a nossa economia ainda é muito dependente da China como cliente. Essa tensão toda desacelera a indústria chinesa. E o primeiro impacto a gente já vê no nosso principal produto de exportação. Minério de ferro. Minério de ferro. Afundou para menos de $100 a tonelada. É o menor preço em 8 semanas. Complicado. E já que estamos em commodities, e o petróleo? O relatório fala de um prêmio de guerra no preço. Sim, o barril do tipo Brent está sendo negociado perto de $69. Mas a análise da Bloomberg NEF sugere que, desse valor, uns $4 não tem a ver com oferta e demanda. É medo puro. É medo puro de um conflito direto entre os Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio. Quase 6% do preço do petróleo hoje é pura tensão geopolítica. E para um país como o nosso, com uma estatal gigante e sensível a isso, qualquer notícia de Teherã pode ter um impacto imediato no Ibovespa. Imediato e desproporcional. Se o conflito escalar a ponto de tirar as exportações iranianas do mercado, as projeções apontam o barril para $91. Aí muda tudo. Muda completamente o cenário de inflação e juros por aqui. É mais um fio desencapado nesse cenário todo. Então, o que tudo isso significa para o mercado brasileiro? Vamos trazer a lupa para dentro de casa. O Congresso acabou de aprovar um orçamento gigante, né? 6,5 trilhões de reais para 2026. Um orçamento recorde. E claro, 2026 é ano de eleição. E aí que o mercado franze a testa. A meta oficial é de um superávit de 34,3 bilhões. Só que... Tem um asterisco no contrato. Sempre tem. Uma regra de flexibilidade que permite que um resultado de déficit zero seja considerado como meta cumprida. O que, na prática, é como dizer que empatar o jogo já vale como vitória. O mercado olha para isso e torce o nariz, imagino. Exatamente. O ceticismo é enorme. E ele piora por causa de uma divergência crucial nas projeções. O governo baseou todo esse orçamento numa previsão de crescimento do PIB de 2,4%. E o mercado? O mercado, que é quem compra a dívida, está trabalhando com um número bem mais modesto. 1,88%. Essa diferença não é só um detalhe, né? É um abismo de credibilidade. É um abismo. E, na prática, o mercado reage exigindo juros mais altos para financiar o governo. Essa diferença entre 2,4% e 1,88% pode significar uma frustração de dezenas de bilhões na arrecadação. O que aumenta a percepção de risco fiscal. E coloca mais pressão na inflação e, por consequência, no Banco Central. Falando em inflação, o IPCA 15 de janeiro veio para colocar mais lenha nessa fogueira, não foi? Foi um balde de água fria. Bateu 4,5% no acumulado de 12 meses, cravado no teto da meta. Exato. Isso acabou com as expectativas de um corte de juros mais rápido. Com essa pressão inflacionária e o risco fiscal no radar, o Banco Central, agora com Gabriel Galípolo, não tem outra escolha. Manter a Selic em 15%. Manter a Selic em 15%, um nível bem restritivo. A credibilidade do BC em se manter firme nessa postura é hoje a principal âncora que impede uma desvalorização ainda maior do real. Mas mesmo com essa âncora, o real tem apanhado mais que outras moedas da região, né? Tipo o peso mexicano, o chileno, por quê? Isso levanta uma questão importante. O México também tem juros altos para combater a inflação. E o Chile se beneficia da alta do cobre. O real, por sua vez, ele sofre com dois fantasmas. Quais? O primeiro é o risco fiscal doméstico, que a gente acabou de discutir. O segundo é o que o relatório chama de risco de tarifa, uma herança da administração Trump que impôs tarifas sobre produtos brasileiros lá em 2025. Certo. E por que isso ainda importa? É bom lembrar. Importa porque essas tarifas não foram revertidas. Elas criam uma incerteza constante para os nossos exportadores. O mercado precifica essa incerteza, o que torna o real menos atrativo. Mesmo com o juro altíssimo que a gente paga. Mesmo com o juro altíssimo. Somos penalizados pelo nosso próprio risco interno e por um risco externo que é direcionado especificamente a nós. Ok, aterrissando no hoje. Como todo esse cenário confuso se traduz no mapa de guerra para quem vai operar os contratos futuros no dia? Vamos lá. Para traduzir isso em termos práticos. Para o dólar, o WDO, a imagem que a gente tem no gráfico de 60 minutos é de tendência de queda. Uma correnteza para baixo. Por enquanto. Pense nisso como uma correnteza levando o preço para baixo. A barreira psicológica importante está na casa dos 5.200. Se passar daí para baixo com força,
a venda pode ganhar mais tração, sabe? E para reverter, A tendência só mudaria de figura se o dólar conseguisse fechar o dia de forma consistente acima da resistência dos 5.260 pontos. e para o índice WIN, a foto é oposta. Completamente oposta. A estrutura de alta, e uma alta forte. O preço, lá pelos 186.790 pontos, está bem acima das médias. O viés para abertura é comprador. E esse otimismo é reforçado pelo EWZ em Nova York, né? Exato. Que para quem não tá com a tela na frente, o EWZ é basicamente o termômetro do humor gringo com o Brasil, certo? Perfeito. É como o Ibovespa dolarizado. Se ele sobe lá fora antes da nossa abertura, geralmente é um bom sinal para a bolsa aqui. E qual o ponto de atenção para essa visão otimista? O ponto de atenção seria o mercado perder a região dos 184 mil pontos. Aí, esse cenário de alta ficaria invalidado no curto prazo. E o relatório menciona a sazonalidade, o tal efeito barômetro de janeiro. A ideia de que um janeiro forte prevê um ano bom. Isso funciona mesmo? É uma daquelas estatísticas curiosas do mercado, né? O histórico mostra que sim, na maioria das vezes, um janeiro positivo, como o que tivemos, precede um ano de alta. Mas O mesmo histórico mostra que o caminho não é uma linha reta. Meses como maio e agosto costumam trazer correções, volatilidade. O quarto trimestre é que costuma ser o período mais forte. entendi. É mais um fun fact do que uma lei da física do mercado. Exato. É mais um dado para o contexto do que uma regra para se operar. E para o dia de hoje, quais são os horários que o operador precisa ter um café extra na mesa? Definitivamente. Pelo horário de Brasília, a agenda está cheia. Logo às 7 da manhã tem IPCA de janeiro aqui no Brasil. Risco alto. Pode mexer com as expectativas de juros. E o prato principal? O prato principal vem às 1h30 da tarde. É uma bateria de dados dos Estados Unidos. Destaque para vendas no varejo e índice de custo do emprego. O relatório classifica esse momento como de risco extremo, Extremo. porque pode mudar toda a aposta do mercado sobre quando o Banco Central americano vai cortar os juros. E, para temperar, ao longo do dia tem falas do Fernando Haddad e do Gabriel Galípolo em um evento do BTG. Que sempre podem trazer alguma volatilidade inesperada. Sempre. Ok. Então, para amarrar tudo, a estratégia do dia parece ser começar com um otimismo cauteloso, mas sabendo que a qualquer momento o tempo pode virar por causa dos dados americanos. Exatamente. A abertura deve ser com apetite a risco, pegando carona no bom humor asiático. Para o índice, o WIN, o viés é comprador. Mas tem que ter cuidado porque o movimento já vem bem esticado. E o dólar? Para o dólar, o WDO, o viés é vendedor moderado pela manhã, mas essa visão muda para cautela absoluta à tarde. Ninguém quer estar muito posicionado na hora que saírem os números dos Estados Unidos. Faz todo sentido. E olhando para a foto maior de 2026, a conclusão é que estamos em um ano de gestão de expectativas. Perfeitamente. De um lado da balança, a gente tem o otimismo com o crescimento impulsionado pela inteligência artificial. Do outro, o peso das tensões geopolíticas e o risco da inflação não ceder tão fácil. E o Brasil nesse meio. Aqui no Brasil, a nossa saúde fiscal é frágil, mas a Selic alta ainda funciona como um grande imã para o capital estrangeiro. Contando que... Contanto que o Banco Central continue firme e com autonomia para fazer seu trabalho. É um equilíbrio bem delicado. E para encerrar, a análise que a gente usou menciona, de passagem, que o Bitcoin tem se comportado mais como uma ação de tecnologia do que como o ouro digital que muitos esperavam. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. E é uma observação interessante. Enquanto os mercados tradicionais se debatem com juros, orçamento e geopolítica, a gente vê o principal ativo digital cada vez mais correlacionado com a Nasdaq. Isso nos faz pensar em um futuro onde a tecnologia, a finança e a política monetária estão cada vez mais entrelaçadas, o que define verdadeiramente um porto seguro para o capital. Fica a reflexão.